Axia Global Service Treinamentos, curso online, áreas classificadas e atmosferas explosivas, módulo 2, zonas de trabalho. Zonas de trabalho, pessoal, antes da gente começar a falar, você tem que entender o seguinte, qual o assunto que você está estudando aqui nesse momento? Atmosferas explosivas, áreas classificadas. Em eletricidade, também se fala de zona de trabalho? Se fala. Em altura, se fala de zona? Também se fala, que tem a parte do fator de queda, enfim, que está relacionado em outras formas de forma direta. Então, ou seja, para cada tipo de assunto, se você ouvir falar de zona de trabalho, você tem que entender o seguinte, tá, mas você está falando de zona de trabalho, mas você está se referindo a que tipo de assuntos? É atmosfera explosiva? É elétrica? Porque se for elétrica, você falar de zona de trabalho, você vai falar do quê? Ponto energizado, zona de risco, zona controlada, zona livre. Agora, se você fala de zona de trabalho relacionado à atmosfera explosiva, você fala principalmente do quê? Zona 0, 1, 2, zona 20, 21, 22. Isso aí vai depender muito do tipo de produto que tem naquela atmosfera ali, tá? Então, e o segredo é você entender o seguinte, que para cada tipo de produto, cada forma de produto, existe um tipo de se tratar a zona de risco com base na numeração. A gente vai falar disso mais lá na frente, vamos lá. Zona de trabalho são áreas com diferentes tipos de níveis de periculosidade diretamente relacionados à possibilidade de explosão. Então vamos lá, de forma bem resumida e objetiva, o que é uma zona de trabalho? São áreas de diferentes tipos de níveis com alta possibilidade de explosão. Ponto. Pensa desse jeito. Mas isso daí é parecido com a resposta de áreas classificadas? Sim. Isso também é parecido com a resposta de atmosfera explosiva? Sim. Tá? Mas o que vai determinar, qual que é a diferença então de uma zona de risco para uma atmosfera explosiva e para a área classificada? É porque na zona de risco você consegue identificar qual o produto daquele local ali. Tá? Quer ver? Vamos dar uma olhada mais à frente aí. Olha só essa tabelinha, tá vendo? Tá bem objetiva. Vamos lá, olha lá o título. Zonas, gases e vapores. Opa, então pera aí. O que está vazando ali? Qual o produto que está sendo espalhado naquele local para falar que é atmosfera explosiva? Gases e vapores. Então, se você fala de gases e vapores, como que você vai determinar a distância de limitação de segurança e não segura? Como a zona 0, 1 e 2. Entendeu? Então, vamos lá. Falou de gases e vapores, está falando da zona. Qual a zona que faz referência a gases e vapores? Zona 0, 1 e 2. O que fala a zona 0? Áreas onde a presença da atmosfera explosiva é permanente ou por tempo prolongado. Olha agora o que fala a zona 1. Áreas onde a presença da atmosfera explosiva é provável em operação normal. O que fala a zona 2? Área onde a presença da atmosfera explosiva em operação normal é improvável e, se ocorrer, é por pouco tempo. Então, vamos lá. O problema, o risco maior está onde? Na zona 0, 1 ou 2? Óbvio que está na zona 0. Por quê? Porque lá a presença de atmosfera explosiva é permanente, ou seja, 24 horas do dia, tá? Aquele ambiente ali, ele representa um risco muito alto de periculosidade relacionado à explosão. 24 horas por dia. Por quê? É bem clara a zona 0. A zona 0, porque a presença ali de algum tipo de gás ou vapor inflamável é permanente. O que fala a zona 1? Que a presença de uma atmosfera explosiva é provável. Ou seja, ora pode estar muito alta a periculosidade e ora não, porque é provável. Então, por isso que é tratado como zona 1. E a 2? Então, peraí, se a 0 é muito provável, vamos botar assim, a 0 na verdade é permanente, a 1 é provável, a 2 pela lógica é o quê? Improvável. Então, entre a 0, 1 e 2, qual que é a zona que representa o maior grau de risco? Claro que é a zona 0, certo? Vamos lá. Locais que podem se tornar potencialmente explosivos pelo vazamento de gás e vapor, industriais, petroquímicas, postos de gasolina, distribuidores de GLP,
comércio, hospitais, instalações de tratamento de esgoto, entre outros, ok? Vamos seguir ainda nessa tabela aí. Agora, o que está vazando ali? Qual o produto que está sendo despejado naquela atmosfera? Não é mais gás e nem vapor. Agora passou a ser poeiras e fibras combustíveis. Então, peraí, vamos lá. Qual que é a zona, então? 0, 1 e 2? Não. Qual que é o produto que está sendo espalhado? É gás? É vapor? Se não é, então você não vai mais falar que a zona é 0, 1 e 2. Qual que é o que está sendo espalhado ali? E é poeira. Então, peraí, então se é poeira, qual que é a tratativa? A tratativa agora passa a ser de 20, 21 e 22. Você observa que o final é sempre 0, 1 e 2. O que fala a zona 20? A mesma coisa. Zona 20, onde a presença de uma atmosfera explosiva é o quê? Permanente. 21 é o quê? Opa, ela pode ocorrer ocasionalmente, que é a mesma coisa do que provável. E o que fala 22? Áreas onde a formação da atmosfera explosiva devido ao levantamento de poeira acumulada é improvável. Então, vai ficar uma dica para você. Caso você for fazer uma prova ou estiver conversando com alguém e essa pessoa fala o seguinte, olha, aquilo ali foi determinado como zona de risco número 51 e você só estudou a 0, 1 e 2, 20, 21 e 22, mas ali é 51. A única pergunta que você vai fazer, tá? Se você não for no manual, é o seguinte, tá, mas vamos lá, só me esclarece aqui, qual que é o produto lá? O produto é X. Mas se ele falou que é 51, tá? O que eu te pergunto é o seguinte, lá, por ser o número 51, o risco é provável, o risco é permanente ou o risco, na verdade, ele é improvável? Pela lógica, o final o quê? Não é 1? Então, ou seja, ele vai cair na fileira dos prováveis. Isso por quê? Porque o final é 1. Agora, e se fosse, por exemplo, risco, um exemplo, tá? Risco de número 90. Então você viu que o final é 0. Então é sinal que ali o risco atmosférico de explosão é muito grande. Então atenta sempre para essa condição, tá? Uma dica aí que fica para você. Quando você falar de zona de trabalho com alguém, zonas de risco relacionadas à explosão, tá? 0, 1 e 2, tá? Risco alto, médio, pequeno. 0, 1 e 2, risco alto, médio, pequeno. Uma olhada só nessa imagem aí, nessa foto ilustrativa. Tá vendo aí? Nós falamos a princípio somente das zonas 0 e 2, 20, 21 e 22. Olha só esse caminhão de combustível, esse caminhão tanque. Você observa que no cilindro ali, qual que é a zona determinada, tá, para o nosso entendimento dentro daquele cilindro. Tanto faz ser a zona 0 como pode ser a zona 20. Enfim, tá? A gente está falando do grau de periculosidade. Então, a zona 0, assim como a zona 20, é caracterizado como que tipo de zona? A atmosfera explosiva está continuamente o quê? Presente. Tá? E não é só naquele tanque ali do caminhão, não. Olha lá embaixo da terra também, onde ele despejaram, onde faz o armazenamento. A mesma coisa. Agora, ao redor do caminhão, tá? Mas mais próximo do cilindro ali do tanque. Você vê que está determinado como zona 1 ou 21. Por quê? Porque a presença ali também é bem provável. Que é uma dica, meu amigo, olha só. Quando você fala que está vazando gás, tá? Em casa mesmo, a gente sente o cheiro. Aquele cheiro de gás que a gente sente não é um produto natural, mas é um produto químico colocado na mistura ali entre o gás para que haja essa percepção. Então, você pode perceber o seguinte, se você está no local e o cheiro está muito forte, pode ser que você não esteja na zona 0, mas você está na zona 1, tá? E uma dica fica para você, a zona 1 ela também é muito perigosa. Já mais além, observa ali a zona 2/22. O que está sendo falado nessa zona? A atmosfera explosiva poderá estar presente em operação anormal. Qual que é a diferença da zona 1? A atmosfera explosiva pode estar presente em operação normal. Então, essa é a diferença. Durante uma operação normal, a atmosfera ali está constantemente explosiva. Tá? Vamos analisar desse jeito. E a zona 2? A atmosfera explosiva poderá estar presente em operação anormal. Então, ou seja, se acontecer qualquer tipo de dano, de acidente relacionado a uma explosão
na zona que foi caracterizada como zona 22, é porque teve algum tipo de anormalidade no meio do processo. Tá certo? Bom, então olha só, e como é que você vai determinar no caso? Mas se explodir, até onde que vai durar essa explosão? Aí você vai ter que fazer os testes, você vai ter que ter noção do produto químico, se ele se comporta se propagando pelo ar ou pela terra, isso tudo se faz as devidas considerações, tá certo? Bom, então fica aí para você mais esses estudos relacionados diretamente às zonas de trabalho em áreas classificadas e atmosferas explosivas, onde a tratativa se dá por zona, tá? 3 tipos de zona, que é a zona 0, a mais perigosa, a 1, que é onde também existe uma probabilidade, e a 2, que é a menos provável de ter algum tipo de risco de acidente, enfim, consequências, na verdade, de acidente. Tá ok? Bom, então vamos fechar aqui esse nosso módulo 2 e partir para o próximo módulo 3.